Fala torcedor rubro-negro. Bem-vindos ao canal do nosso Mengão. Trouxemos especialmente para você mais um corte para reagirmos em relação ao nosso Mengão. Inscreva-se no nosso canal para ficar bem informado de tudo do Flamengo. E já deixa o like para mostrar a força da torcida do maior do mundo. Ative o sino para ficar sabendo de todas as notícias do Flamengo rapidamente. Vamos ao vídeo. Estamos entrando na última meia hora de programa e falaremos agora da vitória do Flamengo no Maracanã, 2-0 para cima do Goiás. Começamos pela entrevista concedida logo depois do jogo pelo técnico Jorge Sampaoli. Bora. Sinceramente, o jogo de Paranaense se perdeu por detalles ou por acciones. Eu considero esse jogo muito bom para a gente, aunque o time perdeu, então é difícil destacar isso. Hoje o equipo tuvo um primeiro tempo de muita aceleração innecessariamente e puso al partido a correr, então não é o melhor para nós. No segundo tempo o time se juntou. No hubo transiciones, o dominó todo el segundo tiempo con mucha amplitud y podía haber ganado por mucho más goles. Pero creo que en este proceso la posibilidad que tiene Otimi de ser competitivo es un modo de consolidación colectivo. Bom, chamou a atenção no final de semana ele dizer, como repetiu em outras palavras agora, que o Flamengo controlava os seus jogos, mas não vencia. Era superior aos seus adversários, mas não vencia. Hoje o Flamengo conseguiu as duas coisas, né? Controlou o jogo e venceu o Goiás. Eu só discordo minimamente que o Flamengo controlou os outros jogos. Ele teve pequenos momentos de controle e momentos de descontrole emocional, onde ele trocava, né, o comando do jogo com o adversário, mas eu estou de acordo que hoje, de fato, o cenário é diferente. Aí o momento da lesão do Pedro, né? Uma pena, que ele teve uma entorse e agora uma questão muscular. Agora, acho que a grande virada hoje é o Flamengo, se não era brilhante, vira o primeiro tempo com 1-0. E se ele, pelo menos, não foi senhor do jogo absoluto, ele não deixou o Goiás tomar as rédeas. Ficam os 3 pontos, precisava vencer, né? O Flamengo, aquela coisa de zona de rebaixamento, precisava vencer. Ficam os minutos de Arrascaeta, de Bruno Henrique, a tentativa, uma melhora no segundo tempo, o Cebolinha com a bola agora. Vitor Hugo, muito bem, tem coisas a se falar, um início de trabalho de São Paulo, o início vai ser assim, não vai estar brilhante, mas não dá para fechar os olhos por tanto de chance que o Flamengo concede ao Goiás. É mais um jogo que o Flamengo se apresenta muito frágil defensivamente, acompanhando as estatísticas. Foi o jogo em que o goleiro do Flamengo mais foi obrigado a fazer defesas na temporada. O Matheus Cunha fez 6 defesas. Você está falando de um jogo contra o Goiás, em que, em tese, São Paulo está falando que você controlou. Você concede muitas chances. E aí você pega o adversário minimamente mais qualificado, você vai voltar para aquele roteiro. Que o adversário vai fazer um gol por uma qualidade, seja por um Vitor Roque sem querer contra o Atlético Paranaense, um outro tipo de adversário. Ele vai fazer um gol e aí você vai se desestabilizar. Hoje o Flamengo não teve essa virada de chave para se desestabilizar. Não esteve perto de perder o controle do jogo. Mas ele concede mais uma vez muitas chances. O São Paulo, que sempre trabalha de para frente para trás, ele precisa pensar, precisa cogitar, olhar com muito mais carinho para essa defesa desarrumada, porque você não pode obrigar o seu goleiro a fazer 6 defesas diante do Goiás em casa com o jogo, em tese, controlado. Acho que são os recados que ficam. Agora também não dá para virar e falar que porque o São Paulo precisa apresentar mais. O São Paulo é mais uma vítima dessa eterna troca em abril, maio, junho ali do Flamengo. O trabalho está começando. Em tese, um trabalho começando é isso aí. O problema do Flamengo é que a temporada já não está começando. Então, talvez ele precise acelerar essas questões que a gente pontua. Mas hoje ele precisava vencer. Ele veio para fazer um trabalho que foi adiado lá com o Paulo Souza. Aí veio o Dorival para acertar, ganhou o título. Aí veio o Vitor Pereira, porque eles identificaram que uma hora tinha que vir uma mudança, uma recuperação, renovação. Lá se foi o Vitor Pereira. Bom, São Paulo está no mesmo estágio. Não é o estágio do Dorival de trazer todo mundo aqui que, né, a gente sabe aquela equipe, põe Gabigol, com Pedro, com todos eles e está tudo certo. Isso daí eu não acredito mais que funcione no Flamengo nesta etapa do trabalho. Então, ou se confia que vai dar certo, ou se vai voltar uma outra etapa que o Flamengo não gostaria e não deveria voltar.
Agora, ele fala do segundo tempo de amplitude, né? Amplitude, que é o campo, aqueles jogadores que ficam mais próximos da beirada, pode ser um cara bem aberto, um pouquinho para dentro, você tem maneiras de ver amplitude, mas geralmente a gente fala muito do jogador que está bem aberto, né? Os times do Guardiola, quem assistiu Real Madrid e Manchester City viu bem isso, né, na terça-feira. E a amplitude. E isso ele tem dificuldade. Quem são os caras? É o Wesley pelo lado direito, do lado esquerdo vai ser o Cebolinha, vai ser o Ayrton, Lucas, porque o lado esquerdo é muito forte, né? No jogo de hoje, você tem a Arrascaeta, que puxa por ali, o Ayrton e o Cebolinha. Tanto que o pênalti sai numa jogada pelo lado esquerdo. Mas trabalhar esse conceito, essa ideia que ele tem de futebol e implantar no Flamengo, está muito difícil nesse momento. Então, e o Flamengo tem... Sem tempo, né, Calça? O Bahia, estou falando de 6 dias, a gente falou para o Flu, vale para o Fla. Em 6 dias, ele tem o Bahia, que eu acredito que ele vai dosar a equipe, porque ele tem o Fluminense, e você tem o Fluminense, que deve fazer o mesmo, mas quem é que chega mais preparado para o confronto? Hoje é o Flu. O São Paulo tem 6 dias para melhorar muito o rendimento da equipe, porque ele está descrevendo etapas de evolução que não chegam. Mais uma entrevista. Ele não está satisfeito. Ele estava falando do primeiro tempo de muita aceleração, do segundo da equipe com menos transições, mas é pouco tempo e tem um jogaço, né? Um grande clássico que, Bubu, perigoso aí. E o Pedro preocupa, né? A proximidade desse clássico decisivo pela Copa do Brasil. Adutor, né? Ele já tinha uma lesão anterior, outra Foi uma lesão entorse. no Ele tem uma entorse, tornozelo. né? Fica fora. Deixe agora sua opinião nos comentários e vamos ler todos. Obrigado, nação. Fiquem ligados, em instantes traremos mais informações do nosso Mengão.